Salve, família! Salve, galera! Valeu, família, mais um episódio chegando até vocês aqui, podcast Coab USA, projeto muito bonito que a gente tem a humildade e o carinho de agradecer vocês pela audiência, pela participação também, muita gente engajando com a gente lá e que é muito bacana, muito gratificante para nós também. Com certeza. É isso. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, Fabinho, para quem quiser acompanhar, quem não viu os outros episódios, onde que eles encontram isso aí? Galera, no YouTube, Coab USA e também no Instagram tem algumas informações, @coab.usa. Galera, siga a gente, compartilhe, dá um cliquezinho no sininho ali. Multiplica, manda pro isso aí. amigo, manda pra Chega amiga. É isso. Família, hoje a gente tem aqui com a gente o Miltinho que exerce uma das profissões mais nobres do Mano, mundo. Miltinho. Ele é professor, é um educador que transforma vidas. A gente falou no nosso primeiro episódio o quanto a educação transformou a nossa vida. Então a gente se sente muito prestigiado e honrado com a sua presença aqui, Miltinho. Muito obrigado aí pela visita e por poder trocar ideia com a gente aqui, beleza? Salve, Eu que Miltinho. agradeço o convite aí. Prazer estar com vocês. Legal. E vamos aí bater esse papo bacana aí. Da E Miltinho, fala pra hora, você, da velho, quando a hora, gente da tava hora. falando, né, pô, o Fabinho e Edu falaram de você, né? Falaram assim, vamos trazer o Miltinho, né? Aí esse aqui, eu começo entregando mesmo. Esse aqui falou assim, mano. acredita não, Miltinho. É verdade, juro pra você, velho. Mano, Miltinho era mala no futebol, velho. E a O cara era briguente, hein, velho? a gente vai falar mais sobre isso. Porque, mano, e o louco é que a gente tava trocando ideia aqui antes de começar o programa. E a gente talvez jogou junto, né, mano? Quase o mesmo ano. Eu sou 76, 77. A gente jogou no Montenegro, lá no Bel. Isso. Olha só. E a gente, porra, talvez a gente jogou junto, mas assim, nem, né? Não se recorda. É, Você- foda, foda. Isso é legal. Mas, Miltinho, fala um pouquinho pra gente começando aí. Da onde você vem. E a gente tem um quadro aqui no podcast que é assim... Um momento que marcou sua vida, que você olhou pra trás assim, mano, que caralho, assim... Tipo, venci. conseguir sair, Tá tá ligado? ligado? Tem alguma experiência assim que toda vez que você lembra, você, porra, te dá força pra continuar lutando uma luta boa, assim? Tem algum momento que marcou você? Assim, a vida são de vários momentos, né? Mas tem algum que você, porra, venci. Tem muitos momentos, né? Fala um pra São nós marcantes. aí. É. Primeiramente, agradecer o convite do Binho, do Tuti. Obrigado, irmão. É. É isso. Um prazer estar com vocês. Eu sempre procuro falar pra eles, né, que eu tenho eles dois como uma grande referência pra mim Pô, também. tá doido, cara. Porque nós somos oriundos do mesmo local, da Coab de Carapicuíba. É isso. E ali nós vivenciamos muitas coisas, presenciamos muitas coisas, perdemos muitos amigos Verdade. que optaram por percorrer outros caminhos, mas cada um sabe o que faz da sua vida. É verdade. E é que eu costumo falar para eles quando a gente se encontra ou quando nós estamos com outros amigos que também ali cresceram conosco, né? É que nós tínhamos tudo para dar errado. Uhum. Tínhamos a oportunidade, dois caminhos. O caminho correto, que é o da educação que os nossos pais nos deram, e outros caminhos que alguns Caminhos tentam mais- nos arrastar, né? Mas escolhemos o caminho correto. Verdade. Sim. Mas crescer na Coab de Carapicuíba, eu acredito que tenha sido a melhor escola, a melhor faculdade que eles, tenho certeza, a maioria das pessoas que ali estão ou que já passaram por ali, tiveram na vida, né? Uhum. Uma escola com muitas aprendizagens. Ali tem pessoas maravilhosas, assim como em qualquer outro lugar também tem pessoas que não são tão boas, mas de maneira geral, ali nós temos ali pessoas ilustres que nos motivaram Verdade. e serviram de Sim, referência sim. para ser uma pessoa de bem na sociedade. Bacana. Legal, Milton. E um momento, fala um momento seu aí marcante. Um momento marcante, são vários momentos, Aham. né? Então nós temos ali, desde a nossa época de infância, as dificuldades, né? Eu vi os episódios que vocês já gravaram aí, e parece que as nossas histórias são iguais, só que em casas se diferentes. conecta. Elas se conversam demais. Todas as dificuldades que todos ali tinham, né? Eu lembro do Binho falando no primeiro episódio, quando você não tinha algo na sua casa, você pedia pro seu vizinho. E assim foi. Você começa a lembrar, né, meu Você tio? começa a lembrar. Então parece que você tá fazendo uma releitura da sua vida, em personagens diferentes. Aham. É muito louco isso. Né? Mas algo que é muito marcante para mim, até hoje, principalmente hoje,
É eu reconhecer a importância de ser professor, e quando eu olho para trás e vejo que nós não tínhamos muitas perspectivas por ter poucas condições financeiras, mas nós sempre fomos muito bem educados, né? Então eu olho para trás e vejo que eu preferi escolher o caminho correto, ser um cidadão de bem, de você construir uma família, Da hora. e ser exemplo para os seus filhos, para os amigos, e ter eles como referências, assim como eu tenho outros também como referências, Verdade. né? Então, são coisas que marcam a nossa vida hoje, é você conseguir olhar para trás e saber que você percorreu o caminho correto, Que bacana. sem ter feito escolhas erradas e de não ter atrapalhado a vida de Atrasar a ninguém, aula de né? ninguém, É. né? Então, para mim, isso é o mais marcante que existe. Que da hora. Legal. Que da hora. Louco. Fabinho, hora do quadro Salve do Fabinho. Todo mundo fica pedindo, velho. E no outro episódio falaram que tava meio tímido. Meio inibido, o que tava acontecendo? Tá. Antes da gente começar essa resenha, manda um salve. Pô, mandar um salve aí pro Caio Paixão, irmão do Motinha, Simone, Caio, velho, Caião. meus velho. amigos e meus clientes. é. Ajudaram a fortalecer. O meu tio tava comentando aqui dessas, né, dele ouvir as nossas histórias e eu fui faz 2 semanas aí, fui no samba na Coab lá e encontrei o Borracha, salve Borracha, pô. E aí foi exatamente o que ele disse, assim, vocês contando as histórias de vocês, parecia que era eu que tava lá, cara. E é engraçado porque a gente seguiu destinos totalmente diferentes. Você foi para a área da educação, a área de finanças, a área do direito, mas só que a base é a mesma, né? É a mesma. A gente vivenciou, a infância foi igual, né? Então, e as dificuldades também são iguais, né, cara? São. Isso pra nós, Mitinho, assim, o barato de fazer isso aqui é justamente para trazer essas referências, mais que na nossa cabeça vai gerar mais opções, mais oportunidades, né? Porque na nossa época, por exemplo, faltou um pouco isso, né? A gente falou sobre isso também nos episódios Exato. anteriores, faltava aqueles espelhos, né? Assim, agora a gente tá Falta falando de de várias referência. áreas, várias Exato. indústrias Quem eu vou diferentes. seguir, né, cara? Pra quem que eu vou me espelhar, né? A gente não tinha isso na nossa Não época. tínhamos. Era muito raro, né? Era muito. E você falou do Borracha. O Borracha é meu vizinho hoje. Nós mesmo? moramos próximos. Ele mora em Santana de Parnaíba, eu moro em Cajamar. Mas eu sempre encontro com ele ali no shopping, com a família dele. Que legal. Bacana. Você vê E como foi essa caminhada? E você é da Coab mesmo ou você Sou da Coab. nasceu na Coab? Desde 75. Nasci em Osasco, né? Aham. Em Osasco, porque ali tinha mais hospitais do que no município de Carapicuíba. Então, nasci em Osasco. Mas a minha vida é toda em Carapicuíba. E Sempre, desde 77. E como que foi a infância lá? Quando que você conheceu o Fabinho? Foi jogando bola? Ou foi... Nos conhecemos jogando bola. Nós temos uma amizade aí para mais de 30 anos, né? Nos conhecemos na escola. Já nos conhecíamos de vista. Manuel também? Manuel não. A Manuel também, Dona Denise. Só você eu que não, lembro- pai. Lembro dos episódios da Dona Denise. Mas eu até falei pro Gui, eu falei, bravo, Gui, vocês velho. falaram só da Dona Denise, esqueceram do professor Edmar, do Aê, professor Lorival, aê, a professora Jane, Professora professora Sônia. Rosana, a professora Salete, Sônia, né? Sônia, Salete. A Salete é de ciências professora ainda, né? Florípides. É verdade. Aí, mano. Verdade, Então, mas somos ali, todos ali da mesma localidade. E crescer na Coab foi como eu disse, foi para mim a melhor escola de vida. Porque eu acredito que quem cresce na Coab, quem vivenciou a Coab, consegue se situar em qualquer lugar que vá. Quem fala isso é esse garoto Você entendeu? aqui, ó. Você Exato. consegue chegar e sair de qualquer lugar, porque ali foi a melhor escola para todos nós. É verdade. Então Exatamente. ali você aprendeu coisas que nenhuma instituição educacional vai te ensinar. Vai te E ensinar. uma época boa também, né? Não sei se você concorda com isso, mas a nossa assim, adolescência, mano, era tudo na rua. Tudo na rua. Eu lembro que a gente fazia umas pistas, pegava na terra assim, fazia um circuito e ficava com umas tampinhas. Assim, você usava a imaginação para criar algo do nada, né? Hoje em dia é tudo mais, né, tecnológico, você tira da caixa, aperta o play, já tá lá funcionando. Então acho que isso fez a gente também
criar essa casca também, né? De estar mais exposto a outras pessoas, outros pensamentos, e estar mais usando mais a cabeça, a mente para criar. Então isso eu acho que foi muito legal também na nossa infância. E o futebol, né, mano? Futebol era o elo. E nosso menino, fala dele aí. Binho? Jogava muito mesmo ou não? Ah, Eu joguei com ele. Ou só fala, né? O Binho era bom de bola. O Binho era bom de bola. O Binho era bom de bola, sim. Faz tempo. O Binho era bom de bola. Eu conheci o Binho no Bel. No Bel? Conheci o Binho no Bel. A gente jogava no mesmo time, só que ele era da mesma idade do meu irmão, né? Mas a gente era eu, ele, o Hélio, Cabeção. Salve, Hélio. E a gente jogava lá, assim, porra, e isso foi da hora pra gente também, porque a gente, desde criança, pegava o busão, ia viajar, Atibaia, Bragança. E o Bel era um puta timão, né? Mas todo mundo que a gente jogava. Eu jogava em outros times ali também, né? Aí jogava no time da escola e o caramba, mas assim, naquela época, jogar no Montenegro era tipo a seleção. Era tipo elite, era quem tava acima, o patamar acima, né? Mas tinha os concorrentes, tinha o time do Fubá, tinha o time do Diva. Joguei no Diva também, joguei no Diva. Mas só que quem jogava no Bel era o cara considerado mais top, né? O Real Madrid a parada. E aí os caras que não conseguiam muito destaque no Bel ia pro Diva. Os outros times. Aí queria jogar. Criava rivalidade, Aí criava queria jogar rivalidade. contra o Bel, que jogava melhor, né? Dava um desempenho melhor ali, pro Bel poder chamar pra jogar. Lembra disso? E era uma puta vitrine, né, meu? Eu sei que eu fui pro São Paulo, joguei no São Paulo, jogando pelo Bel. A gente foi jogar lá no CT da Barra Funda. Eu lembro como se fosse hoje, um puta jogão assim, sabe? Arrebentei. E aí os caras do São Paulo vieram e chamaram. Porque o Bel sempre colocava o time competitivo. Porque geralmente você tira um time, por exemplo, eu joguei num outro time, lá da Coab 2. Mano, a gente ia nos campeonatos assim, só tomava sacode. Sabe? Pegava o jockey, pum, 8-0, 11-0. Era assim? Mas o Bel não, o Bel, puta, que isso, mano. E lembrando que quando o time do Bel jogava contra o Jockey, era só jogão, hein? Só jogão, mano. Era só jogo bom. Só jogão. Alguém dessa galera se tornou profissional assim? De vocês, assim? Tipo, Teve de uns. oportunidades assim? Teve? Teve vários, né? Mas o pessoal que era de Osasco. De Osasco. Alguns ali tiveram um caminho. De Carapicuíba, eu lembro do Roberto. Roberto, jogou comigo. Na Coab É do 5, lá nas 77. Malvinas. O Roberto tem minha idade, 77. Roberto fez a carreira dele na Europa. Olha que Roberto, legal. Portugal, passou por vários países. Reinaldinho Foi pro Japão, tá lá acho que até Japão. hoje. Que legal. Que legal. O Roberto, você liga essa história, velho. O Roberto, ele foi pro Volta Redonda. Volta Redonda, isso. Aí tem um brother meu, que na época eu nem conhecia ele. Eu conheci ele lá nos Estados Unidos. E aí ele tava falando, ele jogou no América, jogou no Atlético, jogou no Volta Redonda. Aí uma vez a gente tava trocando ideia, né? Ele falou assim, ó, joguei no Volta Redonda. Eu falei assim, ó, eu conheci um cara que jogou lá. E aí a história era o seguinte, que o Volta Redonda não pagava ninguém. Aí eles venderam o Roberto. Ou tava querendo vender o Roberto pro Juventus, alguma coisa assim. E aí os caras doidos, né? Tomara que venda logo pra poder receber meu dinheirinho, né? Aí quando ele falou dessa história do Roberto, centroavante e tal, na hora, mano, porra, caralho, eu joguei com o cara também e tal. Aí esse cara até hoje é parceiraço meu, mano. Roberto, gente boa. Foi através do Roberto que eu conheci ele. Tinha também na Coab 5 Pernambuco. Juninho, salve. Vocês lembram do Pernambuco, porra. Joga muito até hoje. Nossa, mano. Pernambuco também, Cara, ele Pernambuco virou era jogador. brother meu, velho. Hoje ele é professor de educação física. Abraço pra você, mano. Olha só. Que legal, Pernambuco é cara. professor de educação Caralho, física. Pernambuco. O Roberto, ele tá mais ali no Vila Isabel hoje em dia, né? Aham. Ele joga ali Osasco, com a, né? com a molecada. Ele tem um time que, se eu não me engano, é o IDM. Ilha da Madeira, referência à Ilha da Madeira em Portugal. Madeira. E Roberto é um papador de títulos aí na Várzea hoje em dia. É uma das grandes referências da Várzea. Muito embora por causa da experiência que ele adquiriu, né? E eu lembro uma curiosidade do Roberto, voltando, pegando um gancho do primeiro episódio de vocês, a educação como sempre foi importante, desde aquela época. O Roberto, quando nós treinávamos no Bel, no campo do Tricolor, ele saía mais cedo para ir fazer... Ele fazia Senai. Ele estudava, ele saía do treino e ia pro Senai. Mano, eu tenho certeza que a gente jogou junto e... Nós estamos assimilando, mas o Roberto, a educação, ela sempre foi fundamental, sempre será fundamental. Em qualquer segmento, você pode ter outras habilidades, mas
a educação, ela tá sempre ali por trás, ali porque ela é a força base, propulsora, né? A base de tudo, né? Caralho, você me fez voltar no tempo agora, mano. Puta, você me fez lembrar de uns caras assim, Pernambuco, Reinaldinho. Caralho, sim. que da hora. Tinha o velho. Foguinho, professor de educação física também, o Ratinho, Você jogava do quê, Miltinho? meia esquerda, meia direita. Aí. Era 10, era 10. Tinha uma habilidade, hein, Túlio? Teve um dia que eu fui na desembargador, né? Que era de Desembargador. domingo. Que todo domingo de manhã, 10 horas da manhã. Cara, era uma rivalidade, era tipo... E assim, você não podia perder, porque tinha 5, 6 times de Até próximo, mais, cara. até mais. Até mais. Cara, então os caras Era davam assim a mesmo, vida era pra assim, jogar no jogo, cara. Sempre foi. E eu ruim de bola, eu falei, cara, aqui eu não volto nunca mais aqui, cara. É uma pressão, né? Porque ninguém quer sair. Você vacila, os Eu caras querem vacilo, você, os caras né? querem me bater depois. Não, tô fora, velho. E depois eu voltei a jogar com o Milton no Fubá. No Fubá. No Fubá. Disputamos Fubá. campeonato estadual e DF. passamos pra fase seguinte. Taquaritinga nós somos, né? Sim. Eu, Que você, da hora. Toninho, Richard, O Rogério, Rogério. o Mé. Mel, Juninho. Caramba, Caraca, caramba, velho. cara. Nossa, A que Coab, rolê, que a rolê. Coab, de maneira geral, Os sempre foi um diversos celeiro talentos, de né? craques. Craques não só do futebol, de outras vertentes também, de outras áreas também, né? Só que no futebol, como Música, a né, nossa, na música também, a nossa diversão era o futebol, então a maioria ali foi pro lado do futebol. Muitos não tiveram a oportunidade que muitos jogadores tiveram aí. É verdade. Mas o bagulho que a gente tava falando com um brother nosso, Lene. Salve, Lene. Tô chegando, hein, meu irmão? Que ele falou assim... Que pra mim eu acho bem verdade mesmo, quando a gente tava falando sobre isso, assim, é que a gente não tinha disciplina, velho. Assim, a gente tinha talento nato, mas não tinha disciplina de estar ali tentando aprender um movimento, como que melhorar o posicionamento, ou como você bate na bola. Porque a gente nunca trabalhou esse fundamento, né? Assim, a gente vai lá, mano, dá a camisa, vai lá e desenrola. E a gente desenrolava. Mano, eu tenho um camarada meu também, que se estiver ouvindo, o Rosival. Rosival, Maradona. Maradona. Só craque. É craque, Só craque. Mano, os caras, o Rosival teve... Porra, olha que louco isso, mano. Rosival foi o primeiro ali da Coab 5 a sair, né? Ele foi pro Japão. E aí eu lembro... Olha, eu tava falando a história do Fabinho. Fabinho, eu tava falando a história do Fabinho, porque eu lembro que quando eu passava no banco onde ele trabalhava, no BFB, eu ficava assim com orgulho, tá ligado? Poxa, pô, meu mano tá aqui, né? Trabalha aí. E aí esse Rosival, ele foi pro Japão, e aí eu lembro que, assim, era um bagulho, assim, um evento pra nós, assim, ó. Terça-feira o Rosival vai ligar. De manhã, todo mundo corria por casa da mãe dele, né? Pra esperar a ligação, pra trocar ideia com o cara, ver como o cara tava, assim, como que é o rolê aí e tal. E eu lembro que uma vez ele foi pro Corinthians. Mano, e ele deitava nos caras do Corinthians. Eu não vou falar o nome dos caras aqui não, mas os caras... Joga até hoje. Só que daí também eu acho que faltou um pouco dessa disciplina, tá ligado? De Faltou poder... um pouco de base, né? É, exatamente. De orientação. Exatamente. Por exemplo, você falou que jogou no São Paulo. Eu lembro uma vez, nós fomos jogar pro time do Bel. Uhum. O time do Bel contra o São Paulo, nós jogamos no campo da Ford, em Osasco. E eu recebi um convite para fazer um teste no São Paulo. Lá no Jardim Colombo. Sei. Era Depois lá, do Morumbi. Passava o Morumbi. Lá no Terrão, lá no Terrão, Portão você 11, eu acho. lembra? Era. Vai embora. É. Aí, mas na época, eu muito novo também, magrelinho, coitado. Os moleques da minha idade, os moleques eram fortebinho, tudo forte, tudo musculoso. E eu raquítico. Mas, e os moleques tudo muito mais desenvolvido, né? Então eu fui sozinho pra lá. Primeiro eu fui no Morumbi fazer uma ficha, você tinha que fazer a ficha lá no Morumbi. E aí eles marcavam o treino na peneira pra você. Lá no Jardim Colombo. Eu lembro que isso daí era em torno, no dia que eu fui na peneira, tinha mais ou menos uns 150 moleques pra fazer a peneira. E você tinha 10 minutos pra dar a vida. Ali. Se torcer pra bola cair no seu pé pra você mostrar o seu diferencial. Sim. E eu me recordo que naquele dia
Eu fui o último a fazer a ficha, porque a maioria dos moleques foram com representante. Meus pais trabalhavam, minha mãe trabalhava no Butantã, meu pai trabalhava no Jockey Clube, então eles não tinham como me levar. Ele só me ensinou o caminho. Você pega o Pinheiros, que o ponto final era até lá em cima, em frente à lanchonete. Desce no último ponto da Vital Brasil, E pega o Jardim Colombo. Pega o Jardim Colombo ali na Francisco Murata. E ir embora. E fui. Eu lembro só que eu só tinha dinheiro pra pegar o Pinheiros. O Jardim Colombo eu passei por baixo. Era isso. E de volta. E eu lembro que eram mais ou menos 150 moleques. Todos ali com o representante, eu sozinho. Mas aquele dia lá, o dia foi meu. Eu fui o último a entrar na peneira. Você arrebentou. E arrebentei de lateral esquerdo. Treinei de lateral esquerdo. Mas... Eu catei uns malucos lá e não deu pro cheiro. Arrebentei com eles. Aí o Nelsinho era o treinador na época. O Nelsinho ele foi jogador de São Paulo também. Sim. Lateral esquerdo? O Nelsinho, ele era meio campo, se eu não me engano. Era um loiro, cabelo loiro? Não, Nelsinho é um neguinho. Gente boa. Ele é muita gente boa. Falou, quem é seu representante? Eu falei, eu e Deus. Eu com a mochilinha de escola, sozinho. Ele falou, não, então você vai voltar na outra sexta-feira, mas volta com seu pai. Mas só que meu pai não podia faltar no trabalho. Minha mãe também não, meus irmãos também já trabalhavam. Fui sozinho novamente. Ele falou, mas e aí? Não tem como vir com nenhum representante. Fiz outra peneira. Eu sei que nessa brincadeira eu acabei ficando ali uns 2 meses ali fazendo peneira e fui passando em todas. Só que naquela época já existia outros interesses. Não era só saber jogar o futebol. Como a gente não era abastado financeiramente, então eu acabei não sendo escolhido. E eu me recordo até hoje disso daí, porque quando ele me dispensou, veio um senhor com o filho dele, que passou junto comigo, o molequinho dele, era um alemãozinho. E falou, mano, você joga demais, cara. Aí eu tenho contato no Palmeiras. Só que meu pai e minha mãe sempre falam, não pega carona com ninguém. E ele queria me levar naquele dia para fazer um teste no Palmeiras. Era no Pelézão, na Lapa. Pelézão, eu joguei lá. Já pulei muito muro no Pelézão. E aí o Palmeiras fazia peneira lá. Ou era lá e tinha no campo do comercial de Pirituba. Piritubão, joguei lá. E aí, na hora veio aquela mensagem dos meus pais, né? De você não pegar carona com desconhecido. Aí eu não fui. Talvez tinha perdido a oportunidade, mas a gente não sabia também quais eram as intenções, né? As intenções. Mas ali o que prevaleceu ali foi as orientações dos meus pais. Mas aí acabou não dando certo, mas seguimos outros caminhos, né? Graças a Deus. E é legal assim, porque é a mesma história, né? Nós fomos disputar um torneio início do estadual e contra o Guarani. Jogamos contra o Guarani em Pirituba. Aí tomamos uma lavada do Guarani, que era um time mais firme, era mais profissional. Aí, enfim, torneio início, tomamos acho que de 6-0. Eu já tava no Montenegro. E aí um cara do Palmeiras, um olheiro, chamou. Aí chamou eu, Gureba, Najib, Bebeto. Bebeto jogou no São Paulo. Chamou uma galera, acho que chamou 5 atletas para jogar para fazer peneira no Palmeiras. Nós treinávamos no Piritubão. E aí tinha que pegar um trem até a Lapa, da Lapa descer, pegar um outro trem até Pirituba. Não tinha dinheiro. Aí eu fui uma semana, eu falei, não, vou desistir. E também, era o jogo da minha vida. Chegar, arrebentei o treino. Cara, não, volta. Outro que jogava muito é o Gureba. Joga até hoje, né? O Gureba joga até hoje. O Gureba joga até hoje. Como que o funil né? Louco, cara. E aí o futebol, quantidade de pessoas ele trouxe pra nós algumas oportunidades de você poder vivenciar aquilo. Teve um outro episódio também, o meu pai que arrumou esse esquema. Conheceu o Marquete e... Não, conheceu o Tony Gato, irmão do Edu Manga, ali de Altino, Osasco. E tinha um empresário que era o cara da época, o Chaleira. Ele era bicheiro. Ele era bicheiro em Osasco. Se eu não me engano, o Chaleira ele foi empresário até do Viola, no começo de carreira ali do Viola. Se eu não me engano, é isso. E o meu pai tinha arrumado esquema pro meu irmão. Nós fomos jogar no campo da Ford em Osasco contra... Eu não me recordo contra o time que era que nós íamos jogar.
E o cara foi pra ver meu irmão, pra jogar. O cara da Ponte Preta. Mas aí quem negociou foi o Torigato, falou com o Marquete. Marquete conversou com o cara da Ponte Preta. E aí foi jogar. Aí jogou eu, meu irmão, Charles, Toninho. Toninho. Então era esses caras que tinha que ser... Os caras que tinha que ser olhado eram eles, e menos eu. Ah, tá. Não escolheram ninguém, escolheram eu. Sem E quem ia bancar a minha ida pra Ponte Preta era o Chaleira. O Chaleira viu o nosso jogo, né, junto com o Marquete. Mas eles estavam de olho no meu irmão e no Toninho nessa época aí. Nessa época. E aí o Marquete falou, não, nenhum nem outro, quero O outro ali, ó. o baixinho do meio ali, né? Mais mano? novo, né? É, cara, Que da aí eu hora. lembro que Que o legal, Tony Gato, né? que, me deu uma moral, falou que eu não errava passe, tinha um passe bom, uma visão de jogo. E tava tudo certo pra eu ir numa segunda ou terça-feira encontrar o Chaleiro em Osasco junto com meu pai e nós íamos pra Ponte Preta. Pra eu fazer semana de teste lá. Acabou que o Chaleira foi preso, pô. Porque ele era bicheiro, mano. Não era pra ser jogador mesmo. O Chaleira acabou sendo preso. E aí não deu certo. Não deu certo. Mas sabe o que era foda também, naquela época também, assim, estando ali na periferia, tem um bagulho de ser jogador, é o que eu falo um pouquinho da disciplina, né? Porque quem sacrificou tudo pra investir mesmo, assim, de corpo e alma na carreira, porra, merece meu respeito, porque a gente ali tinha aquela pressão também de querer andar no pano, tá ligado? Pra pertencer, tá ligado? Assim. Então, assim, às vezes a gente parava um pouco, deixava um pouco de lado pra poder ganhar um troco pra, né, aquela coisa de Você aceita com a satisfação galera. imediata, né? Assim, em vez de pensar no longo prazo, a gente pensa só no amanhã. Sim. Então a gente, assim, eu e você também, né, Fabiano? A gente Sim, jogava, pô. a gente trabalhava, a gente arrumou um emprego, foi trabalhar e fim de semana, ó como a gente era bom, velho. Fim de semana a gente ia jogar, os caras mantinham a gente, né, mano? Os caras Mantinha a treinando gente todo no dia. titular, sem mesmo treinar. trampando, sem treinar. Sem A gente jogava. Mas é foda. E fala aí dos rolês com meus brother aqui, mano. Que tem umas histórias pra contar aí. É, ou não? eu tô... Conta mais. Binho, Sem Andinho. filtro. Cê é louco. Entrega todo mundo, mano. Eu via o Binho e o Andinho no Clube da Cidade, mano. Esses caras, eles foram referência pra mim desde cedo. Em vários caminhos, no estudo. Esses caras eram bons. Da balada. Da balada. Então você olhava pra eles, então você tinha que se espelhar nos caras. Os caras, o que esses caras fazem aí? É, Dá dá. certo. Aí a gente copiava. Eu, Rubinho. O Rubinho, eu lembro do Rubinho. Aí não, mas beleza, referência, tal. Mas por conta desse menino, eu já quase morri. Conta o B.O. Não, conta Foi, você. na verdade, eu e o Toninho fomos comprar uma briga que não era nossa. Sei. Um outro colega nosso estava andando de moto com a namorada dele, aí eles pararam em frente à lanchonete para beber água. E aí ela, uma moça bonita. Aham. E aí passou uns caras numas motonas, 600, só moto top. E os caras mexeram com ela. E o meu colega sozinho ali, eu e o Toninho subindo o escadão do meu prédio, do 14, pra sair na lanchonete ali. E nós vimos o nosso amigo rodeado por uns 4, 5 caras. Eu e o Toninho não quisemos nem Não saber. pensaram. Chegamos já Enquadrando. socando. Aham. Não enquadrando nem conversando, nós chegamos batendo. Aham. E aí, cara, os caras falaram que ia voltar pra matar nós. E nós desacreditamos. Ficamos ainda um bom tempo ali, eu, o Toninho, Ricardo, Pereira. E aí os caras não voltaram. Quando eles decidiram voltar, tava o Binho e o Fumaça na lanchonete ali. Que não sem tinha- saber de nada, não sabia de nada. Tinha uma molecada jogando fliperama ali, tinha umas máquinas de Tinha fliperama. umas máquinas de... É Eu fui pra verdade. jogar fliperama na lanchonete. Os caras desceram, vieram em 2 motos, 2 DT, se eu não me engano, XL. Pegaram o Binho e o Fumaça, Armado. mano. Os caras quase Armado. morrem, mano. Com metralhador e Com tudo. metralhadora. Quebraram o Cê dedo tá do Fumaça louco, com a coronha da metranca. E eu tomei umas bicas o ainda. Binho tomou umas bicas. A sorte que vinha vindo uma viatura, né? Isso. E aí os Cê caras... tá louco. Correram. Eu sem saber de nada. Você bateu. Eu falei, eu acabei de chegar, não. E pum, já tomando umas bicas aí, os caras armados. Você vai morrer. Meu Deus do céu, cara. Quase. E aí quando foi dar uma coronhada no nosso amigo, que também não tinha nada a ver com a briga, o pente da metralhadora caiu. Aham.
E aí quando os caras foram pegar o pente do chão, passou uma viatura. Aí os caras ficaram assustados e saíram, graças a Deus. E aí eu não morri por conta disso. Mas ó o briguento. Na escola Manuel, nos campeonatos internos também, queria bater em várias brigas. Não, era o meu irmão. Meu irmão e o Binho tinham uma rixa lascada, né? Mano, tinha O Cairo e o Binho era óleo e água. Os caras não se misturavam, não. Aí encontrei o Caio esses dias e falei, vem bater agora. Aí o Cairo falou assim, não, Binho, não dá mais não. Não dá, sem agora chance. aí. É isso. Mas é legal, cara. Mas é bacana. São muitas histórias, Sim, né? várias Muitas histórias. Muitas Mas o histórias. Miltinho também era... Além de ser habilidoso no futebol, ele era chamado de pé de valsa, gostava de sambar. Nossa, ele era do samba. Que show. Eu tinha era do samba, hein, velho? Íamos ali no centro, ali na Rua Direita, ia também ali na Barão de Itapetininga, tinha o Clássicos. Vixe Maria. Meu ticket não durava uma semana. Eu recebia um ticket dia 30, dia 7, eu não tinha mais nada. Ficava tudo no samba. Aí eu tinha que correr do meio da semana com o E a pé até que era fazer os trampos tudo de a pé pra guardar o dinheiro do táxi pra poder ter o dinheiro. Mas bacana. É muito da hora isso. Época boa. Você era office boy nessa época? Era office boy na Citroën, não deu certo no futebol. Aí eu fui trabalhar de office boy na Citroën. Mano, Tudo igual, velho. Vamos falar dessa transição aí, velho. Porque assim, eu acho da hora, porque assim, falar pra chegar até hoje aqui, assim, como é que foi essa transição pra você? Porque é o que a gente tava falando, né? Muitas vezes você não tem muito espelho. As opções que a gente tinha, na maior parte das vezes, era ou vai ser jogador de futebol, vai ser pagodeiro. Como é que é, assim, largado um sonho de querer ser jogador como é que você já naquela época acho que a gente nem pensa no que a gente vai querer ser, né? Mas assim, como é que você foi se formando pra virar professor? Qual caminho, né? Primeiro, quando eu larguei o futebol, deixei de tentar, eu tive que pôr na cabeça que eu tinha que trabalhar para ajudar meus pais, para minimizar as dificuldades, né? Então meus irmãos já trabalhavam e aí eu sou mais novo, aí eu fui trabalhar também. Eu lembro que Quantos anos, mentira? 17. 17. Eu trabalhei lá com 16 para 17 anos. Eu ganhava R$350 da Citroën. Que louco. Seu primeiro trabalho? Primeiro emprego de office boy ali na Rebouças. Legal. Mas na verdade eu trabalhava no escritório do departamento financeiro que era na Rua Grécia, que ficava separado do prédio da Rebouças. E eu trabalhava vizinho da casa do Suplicy. Sei. Ali na Rua Grécia, frente ao Shopping Guatemi ali. Guatemi. Aí fui trabalhar no intuito de ajudar meus pais, né? Melhorar um pouco as condições, né? Para eles também. E eu lembro que eu ganhava R$350, eu dava 200 para minha mãe. Ficava com 50 pro meu pai, ficava com 100. Mas aí eu tinha o dinheiro do táxi, né? Que salvava. E aí... Mas a gente já queria comprar nossas roupas, né? Nossos tênis. Aí então você... Mano, ia no banco, pegava talão de cheque, cartão de crédito, fazia várias prestações lá. Deixava E 6, 12 e tal. Pra andar bem na foto, né? Era nosso cartão de visita, nosso né? cartão de visita. Então, sempre tivemos essa preocupação, né? Desde molequinho. Mas aí essa transição foi começando a trabalhar e ali eu conheci um amigo, o Osvaldo, ele mora em São Miguel, negrão também, gente fina demais, e ele estudava na UNG, ele estudava administração de empresa. Então ele falava, ô neguinho, você tem que estudar, mano, não vai viver só de samba não, porque samba você não vai ganhar nada com isso aí, você tem que estudar. Ele estudava administração de empresa, ele era assistente financeiro lá na Citroën. E... eu falei assim, não, vou fazer a faculdade, mas... nem aí, né? Vou fazer por fazer, né? Tipo, o samba pulsava em nós, a gente queria estar no fervo, no meio na confusão. E aí você, na época, você começava a sair com as menininhas, se empolgou. Eu fui estudar depois, né? Depois que... eu fui estudar em 2000, 2001. Depois que você se for em 2000. o colégio... Quando eu fui pra aeronáutica. Nossa. Fui pra aeronáutica. Aí o Binho já estava na faculdade de Direito, o Binho até me emprestou alguns livros, aí eu fui pra faculdade de Direito, numa universidade aí na Zona Norte, e o Binho, se eu não me engano, o Binho já estava no segundo ano, terceiro ano. E o Binho emprestou alguns livros pra mim e pro Toninho. Verdade. Toninho, eu lembro dessa época. E aí, você se empolga novamente. Moleque muito novo, não tem muita estrutura, não tinha muito referencial ali.
Então ali, a nossa referência ali era o Binho, o Tuti, o Guiboa, que já, a molecada já estudava. Então vamos estudar também. Só que aí você começa a namorar, cara, você cai por aí, se apaixona, aí você deixa o estudo como parte secundária. Você quer viver o amor. O amor e a utopia. E o samba. Mas depois a aeronáutica, eu fiquei quase 7 anos na aeronáutica e depois eu saí de lá com outra mentalidade. Então aí foi uma virada de chave, né? Aí eu passei a dar mais valor ao estudo e aí foi quando eu fui estudar, saí do direito e fui estudar matemática. Comecei na Unifiel. Olha que diferença. De manhã, consegui uma bolsa. Tinha uma bolsa, né, na Unifiel. E depois eu comecei a lecionar. E aí mudou completamente a visão de mundo, né? Então tudo aquilo que você achava prazeroso acaba não sendo mais. Aí você passa a ter outras preferências, aí você vai constituir família. E aí meu primeiro filho nasceu em 2002, então você muda, né? Vira a chave, né? Vira a chave. E aí quando eu me encontrei estudando matemática. Que da hora. Que louco. Me encontrei porque eu tinha o professor Edmar, aquele cara pra mim... Sim, por que matemática? Você falou, eu vou... Sabe por que matemática? Acho que vocês vão se recordar dessa professora. Eu vou falar o nome dela, não sei se ela tá viva, mas eu lembro que em determinado momento, na Manuel, meus pais se separaram. E eu acabei degringolando na escola, né? Com a separação dos meus pais. Lógico. Meu pai foi embora e tal. E tinha uma professora, Lunalva. Lunalva, lógico. Uma baixinha. Lembro, Aquela mulher era um cão em forma de ser humano, hein? Aquela mulher, ela era terrível. Um dia eu não fiz a lição, ela catou meu caderno e jogou no lixo. Falou que ia ser um lixo. Aí falou isso pra você, mano? Porque eu não fiz uma lição de matemática. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, mano, eu vou aprender matemática, eu quero mostrar pra aquela mulher que doido. Eu tenho então, seu subconsciente, o bagulho tava... pra ser um professor, pra entender a matemática, pra aprender a matemática. E foi isso que me fez estudar matemática. Que louco. Eu acho que tem pessoas que são marcantes na nossa vida, principalmente os professores. É verdade. Tem aquelas pessoas que vão te marcar de maneira positiva e aquelas que vão te marcar de maneira negativa. Então, ela me marcou de uma maneira negativa. Ela me ensinou a ser um professor que ela foi... Não ser o professor que ela foi para mim naquela ocasião. Naquela né? época. E junto com ela, tinha uma professora que dava aula para mim também. Era a professora Miriam. A mãe dela era a dona... Ela era inspetora. Dona Emília. Vocês lembram disso? Lembra dela, Dona Emília? Lembro. E a professora Miriam, hoje ela trabalha no Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. Ela acho que é assistente de juiz. E ela, para mim, foi uma excelente professora. Foi ela que me deu um norte para não, naquela época, né? A não levar aquilo para minha cabeça e que eu tinha competência de ser quem eu quisesse ser, que aquilo não viesse me abalar. E passado muitos anos, o ano passado eu tive um projeto na escola estadual, que é uma disciplina que chama eletivas. Então você, por exemplo, o Binho é da área do direito, o Tuti é da área de mercado imobiliário, você é administração de empresas, então você tem várias oficinas. Então você começa a implementar, você vai trabalhar com o projeto de vida dos alunos. Qual é o seu projeto de vida? O que você pretende ser? Eu pretendo ser um administrador de empresas. Meu sonho é ter uma imobiliária. Meu sonho é atuar na área do direito, que é bem ampla. Aí você tem vários caminhos. Sim. Então você faz ali, vê os sonhos dos alunos. Que louco. E aí eu convidei até o Binho, só que o Binho estava com a agenda muito cheia, não conseguiu palestrar lá para nós. Então eu levei vários amigos que são advogados, promotores. Isso lá em Carapicuíba. Isso aí é um projeto do governo do estado. Né? Então, para cada área de atuação, então você leva. E eu levei essa professora Miriam, por ter sido a minha professora e por trabalhar na área do direito, porque a minha eletiva era de direito. Entendi. Você entendeu? E eu também, eu lembro do episódio do Binho, eu sempre fui um cara que eu não aceitei muitas coisas, não. Você, para me convencer, você tem que ter uma argumentação muito boa e ter muito argumento, porque eu vou bater de frente com você até você me convencer. É verdade. Então, eu levei isso para eles. E aí eu consegui levar essa professora, o esposo dela, advogado do MST. Levei promotores, levei escrevente judiciário.
Então, para você mostrar para os alunos Dá um que norte, eles têm talvez. diversos caminhos, basta eles ali focar no estudo, respeitar sempre os pais, né? Porque a molecada de hoje em dia, eles têm uma visão de mundo completamente diferente da nossa. Muitos não respeitam os pais ou os responsáveis legais, né? Muito diferente da nossa época. Era o olhar. Nós somos tementes aos nossos pais até hoje. De olho, Né? Era só olhar e falar, meu. Só de olhar, não precisava mencionar nenhuma palavra. Olha um exemplo disso. A gente teve a mãe do Du aqui no episódio. Esse zoado aqui não abriu a boca. O episódio inteiro ficou quieto. Respeito. E hoje em dia tem muita molecada que não tem esses valores, né? Que nós adquirimos, né? É difícil. Mas aí a educação, para mim, é a chave que vai mudar a humanidade. Mano, e a gente... Cara, Fala aí. Desculpa, tenho duas passagens assim que ele falando em duas situações assim. Primeiro dos pais, né, cara? Principalmente nos momentos do ócio, né? Que você tá desempregado, tal, você jogava bola, mas enfim. E aí, cara, o nosso meio ali, você conhece muita gente do bem E muita gente do mal, cara. E aí sempre vem o convite pra você fazer alguma coisa errada, cara. Daí eu ficava pensando assim, os caras todos se dando bem aqui, por que eu não vou me dar bem fazendo algo errado? Aí eu ficava pensando assim, puta, mano, se der errado, meu pai, o que ele vai pensar? Mas assim, eu sempre tive um respeito absurdo pelo meu pai, mas pela minha mãe, cara, é um amor que vai muito. Aí eu falo, mano, inexplicável. se der errado, cara, o que minha mãe vai pensar? Putz, vou cair numa cadeia, minha mãe vai chorar, vai ter que... Eu falava, não. Então larguei tudo temor, assim, né? O respeito, né? Cara, respeito. E é uma outra passagem também que agora, você falando assim, vem em mente o professor Lorival Cash. Lorival. Era meu professor de história. Ele era bravo, Eu não sei hein? nem se ele era... Lorival se ele... Cash. Bom, hein? Bom. Eu não sei Valsa, nem hein? se... Cara, e aí o que acontece? Eu tive uma nota, que a nota no colégio era A, B, C, A, D, B, C, D, e eu tirei D. Ele entregou as provas, minha mãe trabalhava no Manuel, né? E aí ele, na frente da minha mãe, ele falou assim, ó. Ele virou pra mim e falou assim, você pode mais que isso. Era D a minha nota. E minha mãe olhando assim, eu vi que o olho da minha mãe encheu de lágrimas assim. Daí ele olhou, você pode mais que isso. Eu falei, eu vou virar. E aí eu tirei A na segunda prova, recuperei a nota e aquilo. E aí depois ele chegou na sala de aula, assim, ele era bravo, eu tinha um respeito por aquele professor. E aí ele foi, cara, pegou e falou, olha, o Fábio é exemplo, me colocou como exemplo assim, cara. Pro pessoal da Né? sala. Pra Que dar. legal, aí daí eu passei a amar a história, né? Eu amo história. vê, Mas foi bem, é bacana. Como né? professor é determinante Sim. na nossa trajetória de vida, né? E a mensagem, né? O cara acreditou, velho. Assim, porque tem, né, ao invés de pegar o livro e jogar no lixo, mano, você é um lixo, mano, você pode mais que isso. Foi um bagulho simples, mas de impacto, né, meu? Sim, pô. E às vezes as pessoas assim, que estão numa situação desfavorável só quer que alguém acredite, tá ligado? Mas, porra, você pode fazer e tal, e o caralho. Bacana. E eu lembro disso quando eu fui fazer o mestrado em Educação Matemática. Eu tive aula com um professor, cara. Professor Biratã de Ambrósio. Ele faleceu tem uns 3 anos aproximadamente. Mais ou menos uns 3, 4 anos. Ele é simplesmente o pai da matemática, cara. No Brasil. É mesmo. É uma das maiores referências em matemática. Ele que implementou, foi um dos professores que implementou o curso de matemática só na Unicamp. Né? Então ele foi professor emérito da ONU. Ele atuou muitos anos na África. E ele trabalhava, eu lembro que nas aulas dele, ele sempre falava que tinham alguns paradigmas que a sociedade criou, que a mulher não tinha competência para aprender matemática e o negro não tinha competência para aprender matemática. Exato. Isso aí na história da matemática, a gente vê muito isso, né? Então eram coisas que para matemática naquela época não era para negros nem para mulheres. Né? Então hoje nós temos vários professores maravilhosos aí
mulheres maravilhosas que são doutores, pós-doutores em ciências exatas, né? E quando eu, na sala de aula no mestrado, tendo aula com o professor Biratã de Ambrósio, na hora veio a professora Lunalva, cara. Porque quando eu era moleque, eu tinha 9 anos, e ela falou aquilo pra mim, aqui você não esquece. Marcou. Você não esquece, marcou. E aí, passa-se vários anos, e aí você adiante de um cara que é referência na matemática, ele é referência em etnomatemática no mundo. Ele é o referencial. Um trabalho que é feito nos Estados Unidos, na Ásia, na Oceania, tem ele como referencial em etnomatemática. Que da hora. E o cara foi meu professor, mano, no mestrado. Você tá entendendo? Então são coisas que, quando você fez uma pergunta, o que onde coisas eu cheguei. marcantes. Então, na nossa vida, nós temos são várias coisas marcantes, são né? vários. Outros episódios que eu falo que a educação me proporcionou, coisas que, por exemplo, cada um tem a sua profissão. Então, pega o Binho aqui. Então, o Binho está defendendo um cliente, né, representando um cliente, e ele consegue ali reverter uma situação que para aquele cliente talvez seria impossível, e o Binho, com o seu conhecimento, com a sua competência, ele vai e dá um revés ali e consegue ter êxito, né? Eu tenho vários episódios que já aconteceram comigo, como depois que eu virei professor, que eu achava que eu ia ter como se eu tivesse sido jogador de futebol. De você encontrar uma pessoa na rua e a pessoa querer tirar uma foto com você, virar seu fã, né? Que da hora. Que louco. Quais são esses episódios? De várias vezes encontrar ex-alunos, eu encontrei uma aluna na lanchonete ali, Olha que eu havia dado aula para ela no 6º, 7º ano. Aí, por problema de saúde com a mãe, eles foram morar em Bauru para fazer um tratamento de câncer da mãe. Essa menina passou uns anos, saiu da escola particular que eu dei aula, passou alguns anos, eu encontrei ela na lanchonete, cara. A menina, quando me viu, ela desmaiou. É mesmo? Você entendeu? Porque ela ficou emocionada por ter me encontrado. Então, eu procuro ser sempre parceiro dos meus alunos. Você entra na vida das pessoas, cara. Que louco, E velho. outros episódios quando você... Arrepia, cara. Você tem alguns alunos de escola pública, principalmente, que eu tenho uma dívida com a escola pública, porque foi ela que nos formou. Então Sim. eu tenho, por isso que eu atuo na escola pública até hoje, mesmo sendo contra muitas políticas aí desses governos aí, desgovernos que temos aí. Mas não tem nada mais gratificante que você encontrar ex-alunos que conseguiram passar numa USP, Unicamp, Unifesp, e na área de exatas, principalmente, né? Que é a minha área de A atuação. sua área de atuação. E passar em engenharia, arquitetura, física, outros cursos, e voltar na escola para te agradecer. E falar que você é o referencial, você recebeu um convite para ir na formatura daqueles alunos. É muito louco. Você entendeu? Mas, Mitinho, eu te falo pra você, velho, porque... É muito assunto, velho. Eu vivo nos Estados Unidos já tem mais de 23 anos, mais do que metade da minha vida. E como sociedade aqui no Brasil, cara, assim, uma coisa que lá nos Estados Unidos, mano, professor é exaltado. Aqui, apesar de você ter esses exemplos, eu vejo que a maior parte da sociedade não respeita o professor. Não. Assim, como que você vê isso nos dias de hoje? Assim, como que é pra você? Como é que você lida com esse tipo de coisa? Vou aproveitar o E eu gancho. também tenho um aqui também. Eu vou aproveitar o gancho. Esse aí nos que você responder. Cara, responsabilidade absurdo. Você é um instrumento de motivação, de inspiração e de transformação. Porque falou professor bem, é isso. E o que acontece? Porém, muito mal remunerado. Muito, mas muito assim. Não tenho. Vocês deveriam ser extremamente, como o Clayton falou, exaltados. E vocês são muito pouco valorizados. Eu quero uma resposta em relação a isso. Eu queria, a minha acho que é mais ou menos parecida com o Binho, o estado atual da educação, assim, se você puder. E aí você até comentou da quantidade de alunos que estudaram em escola pública e foram para a USP. Eu não sei como é que é o parâmetro hoje, se continua, porque na minha época era... Quase impossível. Impossível, Na minha né? época, A impossível. gente... E era totalmente... Então,
O cara da pública não conseguia entrar numa universidade pública, o cara do particular conseguia entrar numa pública. Então, na verdade, era um X a educação brasileira. Não sei se isso continua da mesma forma. E aí eu queria que você passasse pra gente aí como Beleza, vou responder 200 milhões de perguntas, né? Não, vou responder essa. Eu vou começar pela do Tuti. Tá bom. Hoje em dia é um pouco mais fácil por causa das políticas públicas. As cotas. As cotas. Então, Cotas. hoje você tem mais Cotas, acessibilidade. gente. Hoje você tem mais possibilidade de colocar um aluno que é da periferia, que tem menos condições financeiras, para adentrar numa universidade pública. Mas ele até consegue adentrar. Mas manter-se lá e se formar é o difícil. Ele entra, mas muitas vezes ele não sai. Por quê? Porque ele não tem condição. O cara tem que trabalhar, Tuti. O cara tem uma família que ele tem que ajudar. E a pandemia, ela só piorou porque muitos alunos muito inteligentes, que tinham condições e entraram, acabaram perdendo o pai, ou perderam a mãe, ou perderam os dois. E aí aquele aluno ele virou responsável pelo seu irmão mais novo. Então ele consegue entrar, mas ele não consegue se manter e não consegue se formar. Eu tenho inúmeros casos para te mostrar. Isso aí é estudo, isso aí já é estudo que já foi feito, né? Entendi. A sua pergunta, não só nos Estados Unidos, Japão, os países Mais desenvolvidos, tem o professor como a pedra fundamental. Uma nação só vai se desenvolver se ela tiver ali na sua educação base, ali a educação base é a ferramenta que vai fazer com que um país cresça, evolua. Então você investe na educação básica e aí ele vai caminhando, galgando outros degraus dentro da educação. Aí você forma cientistas, você forma médicos, você forma engenheiros, forma arquitetos, forma bons advogados, bons juízes, bons administradores, né? Mas o país, ele pensa, ele investe na educação. Um país que é o exemplo primordial disso aí é a China. A China só mudou quando ela investiu na educação básica. Foi aí que a China deu uma expandida no seu país, e a China é uma das melhores economias do mundo hoje. Potência. Potência em tudo. Na educação, na economia, em várias outras áreas, né? Não preciso nem falar do Japão. O Japão, a molecada que não gosta de história, né? O Japão foi devastado nas guerras mundiais. Primeira coisa que eles fizeram para reerguer o país, investir na educação. Que louco. Se não investisse na educação, o Japão não seria a potência que é hoje. Então, nós temos ali outros países também que nós podemos pegar como exemplo. O Portugal é um bom exemplo de educação também. Né? Aí você tem escolas no Brasil, vou te dar só dados recentes, tudo bem? Boa. A política pública do Estado de São Paulo hoje em dia é a escola de período integral. Tá. Aí, por um lado, eu acho bom, por outro lado, não. O que acontece? É bom porque você vai fazer com que a criança tenha as refeições necessárias ali para o seu desenvolvimento. Então, a maioria das crianças de escola públicas, elas estão na escola para se alimentar. Você tá entendendo? Para se alimentar. Eu já fiz isso. Eu também. Meu irmão também. Eu já fiz isso. Então, para me alimentar. Hoje em dia, só que por outro lado, essas escolas de período integral, quando nós vamos falar do ensino médio, ela acaba que atrapalhando o avanço e o desenvolvimento dessa molecada. Porque a molecada, 16, 17 anos, que estão no ensino médio, eles querem trabalhar. Não consegue trabalhar. Não consegue trabalhar porque ele fica preso dentro de uma escola. E dentro de uma escola, infelizmente, aqui em São Paulo, eu vou falar a nossa realidade. Você não tem uma estrutura que deveria ter. Você entendeu? No tocante a tudo. A professores bons, a materiais pedagógicos bons, a inclusão. Eu gosto muito dessa área de inclusão, tanto que eu tenho especializações na área de crianças com necessidades especiais. É a área que eu gosto de atuar. E aumentou bastante, você entendeu? Né, aumentou muito, principalmente autista e síndrome de Down. Minha sobrinha. Você entendeu? Outras patologias também. Então, quando você se depara com isso, o que o governo do estado de São Paulo fez?
Ele colocou um número exorbitante de escolas, ensino fundamental e médio com período integral, e reduziu o número de escolas de ensino regular. Regular é aquele ensino médio, o período. 4 horas. Certo? Noturno. 4 horas, certo? Não tem mais ensino noturno. O governo não quer pagar adicional noturno para os professores. Então você tem diversas coisas aí que impactam aí no crescimento de uma sociedade. São Paulo, se você pegar São Paulo, é a cidade mais rica da nossa país, federação. Né? E é a que menos Investe. investe. Você pega o Ceará, ele tem índices muito maiores do que o São Paulo em qualidade de educação. Então, eu vou te dar um exemplo. Ensino no período de escola integral, você tem ali diversas disciplinas que são bacanas, eletivas, projeto de vida, que você consegue dar norte para os alunos. E aí você tem um número de 30 alunos, certo? Agora você vai para uma escola de período regular, onde o aluno tem que estudar ou de manhã ou à noite, que são poucas escolas, 50 alunos. Como que você vai dar aula para 50 alunos? O tempo de aula é 50 minutos. Você já perde quase 10 fazendo chamada. É muita gente. Mais uns 10 pedindo para eles fazerem silêncio. Já foi 20. Mais 10 para colocar um conteúdo na lousa. Quando você pensar em explicar só na outra aula. Que doido, não tem. Você está entendendo? Então, são questões que impactam na péssima qualidade do ensino. Quando você tem bons professores, se você tem excelentes professores, eu trabalho com vários excelentes professores. E também trabalho com péssimos professores, que me dá até vergonha. Você está entendendo? Mas a maioria dos professores que tem um pouco mais de instrução é porque ele mesmo custeou a sua formação. A continuidade da sua formação. Você está entendendo? Eu tenho umas 4, 5 especializações, mas foi tudo custeada por mim. Você entendeu? Então, você tem outros professores, eu tenho inúmeros colegas que se formam, vão fazer mestrado, doutorado na USP. O cara não vai se formar doutor para ganhar 3 mil. Não vai. Você entendeu? Para você melhorar um pouco o seu salário, você tem que fazer como a maioria faz. Ter 2 cargos, um no estado, ou da prefeitura, ou prefeitura, escola particular. Não tem vida social. Então, aí você deixa de conviver com os seus filhos. Com a sua família. Você entendeu? E ser professor não é só na sala de aula. Você tem todo um trâmite, você tem que preparar a aula. E aí entra num ponto que você falou, que aumentou demais o número de crianças com necessidades especiais. Foi por isso que eu fui estudar psicopedagogia, para poder entender e ajudar aquele aluno. Porque você coloca o Estado, é obrigação do Estado incluir, fornecer a matrícula para o aluno. Está na Constituição, né, Binho? Sim. E aí, Não dá. incluir é diferente de integrar. Você disponibiliza a vaga. Você coloca ele lá dentro, mas você não está incluindo. Sabe por que você não está incluindo? Porque você não tem mecanismos e meios para atender aquele aluno de maneira específica. Você precisa ter um professor especialista em educação inclusiva, especial, mas você não tem porque o governo não quer pagar, meu amigo. Então você, professor, e eu, professor, você tem que se virar. E aí o que eu fiz? Eu tive vários alunos com necessidades especiais, principalmente autistas. Sim. São muito inteligentes, muito. Então você tem que estudar para poder entender qual é a patologia daquela criança e como que você vai trabalhar com ela. Por exemplo, você tem uma sala de 50 alunos. Sempre tem um capirotinho, né? Que é aquele que bagunça mais. E o autista, ele tem algumas peculiaridades. Sim. Ele não pode ouvir muito barulho. Você entendeu? Ele não gosta de se relacionar, são bem reservados. Então você tem que estudar e entender qual é a característica dele para você conversar com a sala, para que a sala passe a respeitar aquele aluno com aquela necessidade. É a integração, né, que você tá falando. Tá entendendo? Né? Então, quando você faz isso, aí você consegue ter um pouco mais de êxito, né? Então eu tenho alguns alunos que muitos pais
vêm agradecer pela maneira que eu lido com eles, né? Mas eu me preocupei em estudar, mas não são todos os profissionais que tem um se tempo, preocupam né? Que consegue em estudar, essa você tá entendendo? Então isso também me motiva. Isso também para mim é gratificante. Mas, Miltinho, assim, a gente tá chegando no fim do episódio aqui, velho, mas assim... Você tem o nosso respeito, assim, o que você faz assim, a dedicação que você tem, você falando dos seus professores que passaram pela sua vida, assim, dá pra ver, assim, o carinho com que você fala. Sim, eu queria que quem tem o poder de mudar isso, de poder influenciar uma mudança para melhor, assim, se conscientizasse que isso é o futuro. Realmente acredito muito na criar uma base onde as pessoas conseguem, assim, evoluir de uma maneira que traz melhoras para toda uma sociedade, né? Então, assim, eu queria deixar o nosso respeito aqui pelo que você faz, assim, é muito nobre, é muito bonito ver você falar sobre isso também. Para mim foi uma aula e eu fico muito contente com a sua presença aqui. E aí, queria deixar aí, de repente, se você puder dar uma dica. E eu não sei se isso vai chegar nas pessoas que têm o poder de fazer essas mudanças, mas se você tivesse a chave hoje para fazer uma mudança que fosse impactar o trabalho e a vida dos professores, assim, o que você deixa de recado nesse sentido? O que vocês precisam hoje que vocês não têm, que é importante? Manda o papo aí pro governador. Manda direto, é isso. Pra ele mesmo. É isso. A mensagem dele pros professores e eu pros adolescentes, assim, né? O que você... que mensagem que você poderia dar? E alguma dica, né, pra molecada de hoje, principalmente que a tecnologia chegou aí e mudou bastante. Então, pro governador, de maneira geral, lá vem a chamatada, investir investimento. pesado na educação, sem achar que a educação é um peso pro Estado. A educação nunca vai ser um peso. A educação sempre vai ser a mola propulsora para o que o Estado desenvolva, né? Eu acho que ele tem que fornecer melhores condições de trabalho, condições de tecnologia e acessibilidade para não só professores, mas para os alunos dentro da sala de aula, né? Investir pesado na formação continuada dos professores e de todos os profissionais da educação, porque uma escola não é só professor, aluno e diretor. Você tem a merendeira, você tem a faxineira, você tem o pessoal da administração. O administrativo. Então você tem que investir em todos. Todos os profissionais que compõem a escola. O produto final é o aluno, a aprendizagem, né? Mas se não houver um investimento nas pessoas que fazem a educação acontecer, esquece. Não vai. Você entendeu? E os adolescentes entender que a educação é a única maneira que nós temos de mudar o mundo, né? Paulo Freire já dizia que a educação ela tem que ser transformadora. E quando que ela é transformadora? Quando ela sentir que aquilo ali vai ter significado para ela. Igual vocês falaram no episódio de vocês. Me recordo perfeitamente. Eu lembro que você falou, no primeiro ano eu tava, né, só queria zoeira. No segundo ano, você também falou a mesma coisa. Quando você falou na aula de psicologia, que aquilo mudou. Por que mudou? Porque aquilo fez sentido para você. E aí ela é transformadora. A educação é transformadora quando ela faz sentido pro aluno. Tudo bem? E aí quando ela faz sentido, aí sim ele vai ter ali uma mudança de tudo. De hábitos, de postura, de respeito. Vai valorizar o respeito pelo pai e pela mãe, que é o principal. O básico, gente. Respeitar o pai e a mãe e dar a importância que a educação necessita. Porque sem educação, ninguém vai a lugar nenhum, não. Legal, velho. Que isso, mano. Que aula. Que aula. Pô, ficaria até amanhã aqui, velho. Você é louco, cara. Vitinho, obrigado, irmão. E aí, agradecer vocês, coração, né, meu? meu? Vocês, Coração o Binho, mesmo. referência, Tuti, referência. Eu não me recordo do jogador. Mas é uma referência, sabe? Porque eu acho que esse projeto de vocês está de parabéns. E eu até pedi para vocês não parar e convidar outras pessoas de outras áreas que vieram da periferia e que hoje estão em outros patamares, que tudo é possível, né? Desde que você não desista. As pessoas vão continuar jogando pedras nos nossos caminhos. Isso não vai mas tem um ditado que eu ouvi há muitos anos: faz igual a água, contorna e vai seguindo. Vai ser. Mano, e é isso, sabe? Porque a ideia de trazer, é o que a gente falou no começo, é trazer referência, né? O exemplo, o Du tava falando aqui da recepção que eles tiveram num evento que eles foram lá em Carapicuíba.
E aí o Fabinho tem uma história bacana, Fabinho, se você quiser contar um brother que chegou nele e falou assim, mano, eu quero fazer direito agora. Tá então, porque... É isso. É isso mesmo. É isso. Uma coisa que eu queria, só te cortando rapidão, uma coisa que, mano, pra mim é de suma importância. Sabe o que é motivador pra mim? Através do conhecimento que você adquiriu estudando, que a educação te permitiu ter, as pessoas começam a te enxergar com outros olhos. É verdade. Então tem situações que você é colocado ali em algumas situações que as pessoas acham que você não tem um conhecimento. Eu não falo conhecimento diploma de nível superior. Conhecimento não é isso. Conhecimento é a educação que você teve na sua base. Mas a educação escolar, ela agregada com os seus valores, ela te modifica. Então as pessoas quando olham para nós e a gente começa a conversar com elas, acho que já aconteceu com vocês isso daí. Falou, mano, não é possível que você tenha esse conhecimento. Tem, filho. Tem. Então isso impacta as pessoas de certa forma. Muito, com certeza. Sim. É do primeiro episódio pra cá, né? Rapidão, porque nosso horário já tá. Nós fomos num evento, aí o pessoal veio agradecer, cara, e foi. O negócio até me arrepia aqui, que não sei o nome do rapaz. Ele me conhece, eu já vi ali em Carapicuíba, na Coab. Ele pegou, me abraçou e falou, cara, é isso, eu já sei o que eu quero. Eu vou fazer direito. Cara, eu vi sua história. Cara, eu me identifiquei muito e eu vou fazer direito, eu vou estudar direito. Eu falei, mano, é isso que eu quero, tá ligado? Eu tô falando pra vocês. Por isso que vocês não podem parar com esse projeto. Porque vocês são 3 referências e você ainda que... Vocês são os caras viajados no mundo. Você, por viver muito tempo lá fora... E você vai trazer aqui para o seu programa, para o programa de vocês, essas experiências que você vivenciou lá, que você está trazendo para aqui. Mas você saiu daqui, da periferia. É verdade. Mano, vocês estão se tornando cada vez mais referência. Por isso que eu acho que vocês não devem parar e convidar outras pessoas cada vez mais, de diversos segmentos, para mostrar que todo mundo pode. É possível para todo mundo. Meu, apesar as das pedras no caminho, né? vão existir, as dificuldades vão existir, mas o que a gente não pode é esmorecer. É verdade. Você entendeu? Porque Tinha, só assim que pra privilégio. gente... Cara, obrigado, viu, irmão? Fabinho, termina aí, Fabinho, termina aí. Onde que acompanha esse episódio, outros, onde que a galera pode interagir com a gente aí, mano? Galera, viu esse exemplo, gente? É louco, meu tio Tem muito mais. respeito, gratidão total. Cada pessoa com a sua história agregadora. Então sigam a gente aí no YouTube, Coab USA. Compartilhem, cliquem lá no sininho, sigam a gente no Instagram, todas as informações @coab.usa. Galera, muito obrigado pela audiência. Miltinho, muito obrigado. Agradeço aí, rapaziada. Vocês estão de parabéns. Progresso, você e família aí. Show. Tamo junto. Abraço, gente. Fui!